Capítulo 277 Novo Lorde Verdadeiro. No ar, Zhao Feng estava em cima da andorinha azul de penas afiada. O abismo azul em seu olho esquerdo diminuiu. Criar as prisões de ilusão mental com o óleo espiritual de Deus o consumiu muita energia mental que teve um gasto várias vezes maior do que quando ele usou contra aqueles no meio passo do reino espiritual verdadeiro. Embora Zhao Feng tivesse uma grande fonte de energia mental, ele ainda se sentia cansado. O ponto-chave era que ele torturou Liu Yuan na dimensão da energia mental durante 2 horas e não enfraqueceu o inimigo até o limite. A aura do reino espiritual verdadeiro fluía no ar, mas não era tão forte como antes. O que espiritual verdadeiro e força de Liu Yuan haviam diminuído. Naquele instante, seu corpo caiu de lado, criando uma distância maior entre eles. A consciência de energia mental de Liu Yuan estava enfraquecida e ele estava exausto. No momento, ele só tinha 70% de sua força total restante. Adicionando a distância entre eles tornou-se maior e ele quase queimou seu ki espiritual verdadeiro, ele não tinha muita energia restando. Liu Yuan e Zhao Feng se olharam quando a distância entre eles se ampliou. Em uma longa batalha, a diferença em ter uma montaria era extremamente óbvia. Apenas aqueles no rank Lorde verdadeiro poderiam lutar no ar por um longo tempo. Júnior sem vergonha. Liu Yuan cerrou os dentes e tinha um olhar venenoso, mas em seus olhos, também havia desamparo. Desde o dia em que se encontraram no palácio do Lorde da cidade, Zhao Feng já havia calculado para a batalha de hoje. Neste momento, ele só podia olhar para Zhao Feng que eventualmente se transformou em um ponto preto enquanto desaparecia. Liu Yuan estava fraco e desamparado. Seu peito estava queimando de raiva. Um cultivador no reino espiritual verdadeiro perseguiu um júnior no 7º céu e falhou. Se Liu Yuan não o tivesse alcançado, não importaria muito. No entanto, ele o alcançou e os dois trocaram golpes, mas a pessoa que ficou em desvantagem foi ele. Zhao Feng sentou-se na andorinha azul e acelerou, ampliando a distância para uns 160 quilômetros antes de examinar os arredores com o óleo espiritual de Deus. Certo de que ninguém o estava seguindo, Zhao Feng guardou a andorinha e então usou o manto das sombras para desaparecer na floresta. Enquanto aqueles no reino espiritual verdadeiro não conhecessem sua posição exata, seria difícil encontrá-lo. Zhao Feng poderia usar o poder do manto das sombras para realmente se esconder. Foi por essa razão que Zhao Feng escolheu lutar contra Liu Yuan e não usar o manto primeiro. Por ele não ter uma montaria e ter percorrido um longo caminho, Liu Yuan gastou muita energia e ele lentamente pousou no chão. Na metade do tempo que leva para que o chá seja feito. Uma aura do reino espiritual verdadeiro apareceu logo atrás. O recém-chegado era uma pessoa de armadura negra cuja aura estava no rank humano verdadeiro e ainda mais forte do que a de Liu Yuan. O último conhecia essa pessoa. Ele era o comandante das tropas de defesa da cidade do Lago Inundante. Neste momento, quando Liu Yuan encontrou alguém da mesma geração e cultivo, ele tinha um olhar de culpa e derrota. Ele nem sabia por onde começar. O comandante de armadura negra escaneou Liu Yuan de cima a baixo com uma expressão um tanto atordoada. O último parecia extremamente fraco e tinha roupas esfarrapadas. Havia até marcas de queimadura em seu rosto. Irmão Liu, para onde aquele garoto correu? Você enfrentou outros especialistas no reino espiritual verdadeiro. O comandante de armadura negra tinha uma expressão solene.
Sob esta situação, apenas outro cultivador no reino espiritual verdadeiro poderia causar isso. Ele está bastante claro sobre a força de Liu Yuan. Ele cultivou no Palácio da Espada Qin e se especializou em agilidade. Ele poderia até lidar com 2 cultivadores no rank humano verdadeiro em um curto período de tempo. Esta pergunta fez com que o rosto de Liu Yuan se tornasse vermelho e ele falou com amargura e culpa: não tinha outros cultivadores do reino espiritual verdadeiro, eu deixei o garoto fugir. Como foi possível? Os olhos do comandante de armadura negra estavam arregalados, como se ele não acreditasse nesse resultado. Sou. Neste instante, vários sons de voo aparecerão. Algumas das montarias voadoras mais rápidos chegaram. O primeiro grupo que apareceu estava quase todos a meio passo do reino espiritual verdadeiro e no 7º céu. Havia também outra pessoa no reino espiritual verdadeiro. Eles ficaram extremamente surpresos quando viram a figura sem alma e cansada de Liu Yuan. Zhao Feng foi naquela direção, mas será difícil dizer em que direção ele pegou nas montanhas. Liu Yuan não pareceu querer falar sobre os detalhes e apenas apontou para onde Zhao Feng fugiu. Na realidade, Liu Yuan não tinha muita esperança em pegar Zhao Feng. O país Grande Domo é enorme. Apenas a área do lago inundante era do tamanho do país da nuvem. Por mais que Zhao Feng fosse um pouco idiota, ele não iria correr de forma direta e sem mudar de direção. Cidade do Lago Inundante, Palácio do Lorde da cidade. Notícias sobre Zhao Feng chegaram até o Lorde da cidade. Envolvidos na perseguição de Zhao Feng, um total de 5 no reino espiritual verdadeiro, uma centena no 7º céu e a meio passo do reino espiritual verdadeiro, e outros milhares em diferentes níveis de cultivo, o comandante das tropas de defesa disse. Não me importo com os métodos que você usar, eu só quero os resultados. A voz do Lorde da cidade estava fria e imponente. A raiva que ele havia acumulado hoje superou a de uma década e destruiu sua imagem de nobreza. O genro quase garantido causou caos na cidade do Lago Inundante e inúmeros especialistas foram enviados no qual não conseguiram pegar o alvo. Não só isso, todos os que alcançaram Zhao Feng foram derrotados. Liu Yuan é a primeira pessoa do reino espiritual verdadeiro a alcançar Zhao Feng. O sucesso dependerá dele. Um ancião no rank místico verdadeiro ao lado do Lorde da cidade disse. Sua idade e posição eram muito altas. As pessoas próximas também assentiram com a cabeça. Se Liu Yuan, o cultivador no rank humano verdadeiro mais rápido, não conseguiu alcançar Zhao Feng, então, não importa quais outros métodos eles tivessem, seria difícil pegá-lo. Embora o desempenho de Liu Yuan depois de retornar do Palácio da Espada Qin não seja excelente, ele não me decepcionou. O Lorde da cidade balançou suavemente a cabeça. Agora, a pessoa com a maior esperança na captura era Liu Yuan. Chua. Uma figura fantasmagórica apareceu na frente do Lorde da cidade. Relatando com o Lorde da cidade, Liu Yuan não conseguiu capturar Zhao Feng. Falhou. O coração do Lorde da cidade e companhia tremerão e uma aura furiosa do reino espiritual verdadeiro aumentou. Com a velocidade de Liu Yuan, como não pode alcançar Zhao Feng em um curto espaço de tempo? A expressão do ancião no rank místico verdadeiro mudou ligeiramente. De acordo com a notícia, Liu Yuan alcançou Zhao Feng, e até se confrontarão, mas, a figura contou o acontecido. Sabendo dos detalhes, as pessoas presentes ficaram atordoadas. Como isso é possível?
A menos que haja a interferência de outro cultivador no reino espiritual verdadeiro. Todos sacudiram a cabeça com descrença, mas nesse momento, uma voz soou: Liu Yuan está aqui para pedir desculpas por sua falha. Uma figura desarrumada desceu. Liu Yuan. Todos começaram a fazer perguntas quando o viram. O rosto de Liu Yuan estava cheio de culpa e amargura quando falou do que aconteceu. Sabendo que Zhao Feng já havia começado a fazer seus planos há vários dias para manipular a montaria voadora de Liu Yuan, todos sentiram um calafrio. O planejamento e os cálculos desse jovem eram terríveis. Todos não podiam deixar de respirar friamente quando ouviram falar da batalha. Parece que ainda subestimamos o poder da linhagem ocular daquele garoto. Mesmo alguém no rank humano verdadeiro não foi capaz de resistir completamente às suas habilidades de energia mental. O ancião no rank místico verdadeiro tinha uma expressão solene. Zhao Feng. Aquele Zhao Feng fugiu sob os olhares de inúmeros especialistas de minha cidade do Lago Inundante. A raiva do Lorde da cidade atingiu um limite. A aura no ápice do rank místico verdadeiro encheu o ar e fez com que o Yuan-Qi dos céus e da terra nas proximidades começassem a ferver. Toda a cidade do Lago Inundante parecia estar envolvida em uma nuvem obscura. Todos sentiram como se não pudessem respirar. Mesmo as existências no reino espiritual verdadeiro sentiram seus corações tremerem. Somente o ancião no rank místico verdadeiro ousou: Jiutian, não se irrite tanto. Você é a pessoa com maior potencial na família Liu do Lago Inundante e atingiu o ápice do rank místico verdadeiro em menos de 100 anos. Você também cultivou o mantra sagrado das chamas místicas para o ápice do 8º nível. Contanto que você possa dar mais um passo adiante, você poderá levar a família Liu do Lago Inundante para uma nova era. Cabelos, Jiutian 9 céus. Sim, sexto tio. O Lorde da cidade se acalmou um pouco. No entanto, neste momento, relatando para o Lorde da cidade, a jovem noiva desapareceu. Ela não foi encontrada nos terrenos do palácio do Lorde da cidade. Esta notícia fez o coração de todos tremerem e mais uma vez amaldiçoaram em seus corações. Toda a atenção do Lorde da cidade estava focada apenas em Zhao Feng. Inesperadamente ninguém imaginou que Liu Qinxin desaparecesse. De acordo com testemunhas, a direção de onde a jovem noiva está indo é semelhante à de Zhao Feng. Não precisou dizer nada. Liu Qinxin estava perseguindo seu futuro marido. Zhao Feng. Zhao Feng. Você está manchando o nome da família Liu da cidade do Lago Inundante. A raiva do Lorde da cidade do Lago Inundante que acabara de se acalmar explodiu mais uma vez. O Yuan-Qi dos céus e da terra começaram a ferver instantaneamente. As nuvens até tinham uma cor vermelho claro e todo o palácio do Lorde da cidade parecia estar envolvido em lava. Os cultivadores no rank humano verdadeiro, bem como o Liu Yuan e companhia, não podiam se manter firmes. Bum! O ar pareceu ter ficado vermelho escarlate. A linhagem do Lorde da cidade do Lago Inundante e o poder do reino espiritual verdadeiro atingiram um estado de quase combustão quando seus olhos se tornaram vermelho prateado. Os olhos vermelhos prateados revelaram uma chama vermelha que disparou para o céu. O que espiritual verdadeiro do Lorde da cidade chegou a outro nível e os outros cultivadores do reino espiritual verdadeiro apresentaram o desejo de se curvarem. Neste momento, o Lorde da cidade parecia estar no alto das nuvens, examinando a terra abaixo. Ótimo! Rank Lorde verdadeiro.
Nossa família Liu da cidade do Lago Inundante finalmente produziu um cultivador no rank Lorde verdadeiro. O ancião no rank místico verdadeiro não pôde deixar de chorar enquanto sentia a aura do Lorde da cidade. Parabéns ao Lorde da cidade por chegar ao rank Lorde verdadeiro. Rank Lorde verdadeiro controla todo um lado e agora a família Liu da cidade do Lago Inundado se tornará uma família poderosa que até a família imperial, as 3 seitas e as 4 famílias terão que ser cautelosos. Os especialistas dentro do palácio do Lorde da cidade ficaram extremamente entusiasmados. No momento em que um novo Lorde verdadeiro nasceu, os cultivadores no reino espiritual verdadeiro em um raio de várias milhas sentiram algo. Outra pessoa ascendeu ao rank Lorde verdadeiro no país Grande Domo. Cada pessoa no rank Lorde verdadeiro pode mudar a situação de um país. A 5.000 quilômetros de distância. Um dragão de sangue e um símbolo com 2 espadas cruzadas gravadas em um sedã que estava flutuando no ar, sendo carregado por 4 pessoas do rank humano verdadeiro. Um novo rank Lorde verdadeiro. A sorte da família Liu é muito boa. Timo, com seus cabelos cor de sangue, suspirou levemente e fechou os olhos.